dos teus filhos, suprindo, Paizinho, as suas necessidades, pois tudo que eu te peço, Deus Pai, é no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta noite, que nós voltamos aqui à casa de nosso Deus, glória a Jesus, para nós aprendermos no seu tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Já peço aqui a operação dos nossos obreiros da casa de Deus, tá certo? Para operar comigo aqui, né, na leitura de alguns versículos, que assim eu citar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero nesta noite trazer para os irmãos uma palavra da parte de Deus. Creio que, como o Espírito Santo nunca me abandonou, nem nunca me deixou só, eu creio que nesta noite não será uma noite diferente, tá certo? Nós iremos para a observação do texto sagrado, do qual nesta noite foi lido, em nome do Senhor Jesus. Texto esse, irmãos, que trata, vamos dizer, de uma ação, segundo a observação do nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele fazia observação a respeito da lei. E a lei que ele estava falando, eu acredito que era a lei em que muitas pessoas se embaraçavam com as ações que o Espírito Santo faz, e que até hoje muitas pessoas ainda não conseguiram entender ou diferenciar. Se nós observamos, né, através, vamos dizer, dos estudos, os teólogos, eles dividem, vamos dizer, a questão de três categorias diferentes, questão à lei, né? Nós podemos observar que existe a que mais é observada entre nós, que são a questão da lei moral, né? A lei cerimonial e também a lei civil ou judicial. Então, nestas palavras, eu quero nesta noite, com os nossos amados irmãos, fazer algumas observações, tá certo? Nessa observação que a gente vai fazer a respeito da palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos ver, irmãos, que quando se trata da lei, a lei, vamos dizer, lei moral, nós vivemos em uma época de que a lei moral ela está defasada, tá certo? Se nós observarmos, de acordo com as Sagradas Escrituras, a lei moral ela está defasada, isso na questão da prática ou da realidade, da vivência dos dias atuais que nós estamos vivendo. E isto é muito pouco observado, pois poucos são os que se preocupam com as tais leis, que são as leis que vêm, vamos dizer, trazer o verdadeiro valor, não só da família em si, mas em toda a sociedade, tá certo? Se nós observarmos as recomendações na questão das leis morais, nós vamos ver que tem sentido a gente ser até radical em questão dessa lei, ou por que não dizer ser bem tradicional em questão das leis morais. E o que mais embaraça as pessoas entre as três leis, do qual aqui eu posso dizer, pois nós não temos hoje a preocupação com mais do que essas leis, né? Mesmo nós reconhecendo de que, de acordo com os teólogos, eles veem que naquela época Israel, eles tinham, ou mesmo antes, né, do povo receber as leis, como foi dado os mandamentos, que mandamento e lei terminava na mesma questão, porém a diferença é que os mandamentos direcionavam-se ao Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar, segundo vinha ao ser humano em si,
e daí em diante, vamos dizer assim, a maneira de socializar a verdadeira pessoa, ou trazer de resgate a verdadeira vida social, tá certo? A vida social. Então, nós podemos ver que o que traz uma verdadeira sociedade cheia de fortaleza, vamos dizer, de saúde, de relacionamento entre si, a principal hoje, que chama-se as leis morais, elas estão, vamos dizer, até emborcadas, né? Mas o que tem embaraçado muitas das pessoas, irmãos, são a questão das leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas têm embaraçado muita gente. Não é à toa que existe esse mundão aí de denominações. As denominações é porque ainda não aprenderam a separar, né? Aí vive as pessoas ensinando doutrinas diferentes do verdadeiro alvo que é o Evangelho. O Evangelho realmente, o principal objetivo dele é a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus Pai. Aí é bem claro que quando o Evangelho chega nas pessoas, aí as pessoas precisam realmente abraçar ou acatar e procurar viver as 3 leis, né, que podemos dizer que tornam tudo uma só para nós quando nós colocamos em prática, tá certo? Mas na observação das leis morais que nós precisamos em primeiro lugar colocarmos, né, você breve neste ponto, para que os irmãos possam entender melhor, ou por que não dizer a lei, que fala a lei das obras, como alguém quer entender, a lei das obras. Por quê? Porque Paulo, veja aqui o versículo, a maneira como ele usa dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da... Vamos lá? Toda a igreja? 1, 2, 3, já. Todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para mim aqui tem observação séria quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele questiona das pessoas entender essa questão das obras da lei. Que se a gente vê a questão das obras da lei, a gente precisa entender que eles tendem um pouco que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio cumprir as obras da lei. Jesus, ele veio cumprir as obras da lei. Agora, quando ele cumpriu, ele transferiu para nós na pessoa dele, que não era mais nós sujeitos a fazer ou praticar as obras anteriores, mas ele deu, vamos dizer assim, um cancelamento, um basta naquilo que as pessoas não tinham o entendimento e a compreensão de que para alguém poder salvar a sua própria carne, ele em si tinha que fazer o seu próprio sacrifício. A ponto que nós observamos que quando Paulo está falando sobre o amor, ele diz ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, seria em vão. Aí nós vamos para o cumprimento da lei das obras em Cristo.
Em João, no capítulo 3, verso 16, todo mundo sabe de cor. Diga aí. Não está esquecido. Eu quero que você pegue a carona de quem sabe, se você não sabe. Eu quero que você pegue a carona para ler o versículo. Você pega então uma pessoa ainda não crente, mas sabe desse versículo de cor. E ele não tem medo de gritar se for necessário. Vamos lá, Jesus cumprindo as obras da lei através da ordenança divina. Nele há a prova do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Segura a voz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, fala com ousadia, com coragem. Às vezes o irmão até começa e depois vai fracassando. Não sei se é com medo, não sei se está faltando a memória. Eu não entendo. Deixa Deus entender o negócio. É melhor do que eu julgar você? Deixa Deus entender. Que nós precisamos entender a questão do cumprimento da lei ou das obras, o cumprimento dela na carne. O próprio Jesus cumpriu. Mas nós, seres humanos, contrário de Cristo, ninguém suportaria. Isto na questão mesmo de dizer: eu vou fazer do jeito que eu pensei que Jesus vai fazer com você agora. Se tiver humildade, irmãos, nem aceita. O Pedro tinha apanhado tanto, estava tão, vamos dizer assim, convencido, a ponto que ele, na morte dele, disse: não, por favor, se vão me crucificar, pelo menos seja de cabeça para baixo, não do jeito de Jesus. E não do jeito de Jesus, mas ele sofreu um pouquinho. Nele, na pessoa dele, em questão da fé, ele tinha certeza que ele não tinha nenhuma condenação pela lei. Está certo? Ele não tinha, porque ele estava em Cristo. Romanos 8, verso 1. De novo vocês. Vamos lá, vocês? Por quê? Verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do e da. Olha só, a lei e as obras desta lei, na verdade, se concretizava no pecado. Por quê, pastor? Porque ninguém sabia o que era cobiça, se na hora que Moisés, escrevendo as leis, não tivesse apontado o jumento do próximo. Aí foi que alguém acordou e atentou para o entendimento da palavra. Então cobiçar é desejar o jumento do próximo. Essa palavra 110 então deixa ele lá com o jumentinho dele, né? Aí segundo ele vai e diz: se não desejarás a mulher do teu. Mas vamos observar esse deboche das leis morais. Você vai abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 18. Morre muito de ler para mim, por favor. Vocês vão ouvir o que alguém hoje não está mais valorizando, esta observação das leis morais. Leia, meu filho, em nome de Jesus. Você vai ler todinho. 18.
porque Ele vai dizer tudo o que você precisa ouvir. Se você ainda não ouviu, eu até acredito que não, vai lá, Raíssa. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Levítico capítulo 18. Diz assim a santa palavra do Senhor: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo os homens, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem pode dizer amém? Eu disse no início, irmãos, que uma das leis que o Deus Eterno, Ele quer que ela ainda continue valendo no meio do seu povo, é a lei moral. É tanta imoralidade em que estava acontecendo, irmãos,
que se nós observarmos o apóstolo Paulo recomendando aos irmãos no seu território de evangelização, ele chegou ao ponto de fazer uma questão entre ele dizendo que nunca tinha havido igual, estava lá. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer que nós venhamos fazer a observação, irmãos, entre os nossos relacionamentos, da própria família, dos nossos amigos, aonde nós estamos convivendo, tá certo? Até mesmo naquilo que nós estamos ouvindo as pessoas em conversa, e muitas das vezes as pessoas se intimidam e simplesmente concordam com essas más ações. Ou seja, se nós observarmos o mundão que aí está vivendo, especialmente nesses dias agora atuais, está entendendo? Você vai ter que colocar vigia. Aonde, pastor? Você pode dizer para mim o ponto que você precisa colocar vigia diante de você? Colocar vigia onde, irmãos? Nos olhos. Só nos olhos. Tem mais alguma coisinha que nós precisamos colocar vigia? Não só nos olhos, nos ouvidos também, né? Nos ouvidos, porque as más conversações, elas entram por onde? Pelos ouvidos. E às vezes as más conversações, irmãos, corrompendo os bons costumes, tornam-se abominação ao Deus Todo-Poderoso. Então, essa lei moral, nós precisamos vigiar e observar dentro do nosso lar, ou com nossas próprias pessoas. Observamos como é que nós estamos se comportando na questão moral, até mesmo na conversa com quem nós conversamos. Seja os amiguinhos de escola, seja os amiguinhos de trabalho, seja os amiguinhos dos Face, os amiguinhos das redes sociais. O que eles estão mandando para você nas escondidas? O que na verdade estão querendo te influenciar? Será que dentro das leis morais você não está contaminado? Será que o Deus Todo-Poderoso não está do lado de fora, como disse Jesus lá em Apocalipse? Estou à porta aí? Estou à porta aí? Ou você imagina que Jesus está dentro de você, compartilhando com você, hein? As suas más ações. Más ações a ponto que aqui nas leis, né, as leis morais, ou seja, o título da minha Bíblia diz casamentos ilícitos, ou seja, associação ilícita, em que alguém realmente vem associar a outra pessoa nas suas ações e achar que é normal e não ter a coragem de protestar. Eu quero dizer a você que você, sendo conivente, pode você pagar a mesma moeda, o mesmo preço. Então aqui, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos realmente expor as pessoas que esta lei, ela não foi abolida. Esta lei, ela na verdade, ela não foi desfeita. Desde quando começou a existir gente, até o dia último que vai existir gente na terra, essa lei ela tem que existir. Aqui nós estávamos observando a questão da nudez. A nudez, não descobrirás a nudez, aí dizia, né? Trazendo, vamos dizer assim, do pai até chegar ao tio, à nora, enfim. Hoje é uma vergonha, né? É uma vergonha muitas das vezes a gente presenciar o comportamento de filhas diante dos pais. Não tem mais temor. Qual foi dos filhos de Noé que foi amaldiçoado porque viu a nudez do pai? Vocês sabem o nome dele? Quem foi, irmãos? Hein? Um dos filhos de Noé, nós só tinha 3 filhos, e dos 3 um foi amaldiçoado, porque ele fez gaiofa da nudez do. Porque quando
Bíblia está falando aqui, irmãos, da nudez, em descobrir a nudez, não é simplesmente no sentido de coabitar, né? Como no caso marido e mulher, não é só nisso aí, não, é na questão do temor, filho não pode ver a nudez da mãe, do pai, de jeito nenhum. Do mesmo jeito, o pai e a mãe não pode estar vendo a nudez de seus filhos, não. É falta de vergonha, falta o que? Moral. O mundo está dominado por isso. Porém, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se precaver. Porque que alguém vê a diferença entre o que é ser cristão e viver o mundo velho do paganismo, o mundo da bagaceira mesmo, está entendendo? Falar abertamente para alguém poder entender, né? Alguém que estiver nos ouvindo, entender que ainda onde existe a lei moral é no meio do povo de Deus. Aleluia, porque é o temor que faz isso, é o temor. E a nossa, vamos dizer assim, conta paga, rasgada a cédula, é quando nós abraçamos por fé de que Jesus, ele sempre procurou mostrar para as pessoas mudança e transformação quando alguém tem o caráter dele. Aleluia. Então aqui nesta lei, eu acredito que, se você observar Levítico 19, vai lá, 19 no verso de número 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o só pronunciar o nome de Deus, nome de Deus, se não for de uma maneira respeitosa, de uma maneira, vamos dizer, consciente, de uma maneira, usar o nome do maioral, é questão de grande responsabilidade. Vamos dizer que, usar o nome que deu a Elias, né, presidente Elias. Presidente Elias é conhecedor que eu tenho crédito nessa cidade, em qualquer comércio. Mas aí de repente, irmão Elias, sem nenhuma segurança, garantia, de repente ele vai, vamos dizer, me depender, porque ele está confiante que eu tenho. Mas se de repente ele chegar em um lugar em que eu passei, comprei e não paguei, ele pode sofrer uma decepção. Ou não é verdade? Quando eu uso o nome de Deus Todo-Poderoso, eu tenho que falar com segurança. Olha, quem falou foi Deus. Quem disse para você que hoje quer coabitar macho com macho, ou fêmea com fêmea, ou macho com um animal, uma fêmea com um animal, isso tem lá no mundo do paganismo. Infelizmente essa imundícia existe, essa abominação existe, mas o nome do Senhor estão usando em... Eu tenho a Deus, eu já tenho Deus, está entendendo? Usa normalmente o nome de Deus. Eu tenho Deus. Como é que você tem Deus? Profanando o nome dele nas suas ações, nas suas práticas. Profanar o nome de Deus é não ter consciência daquilo que está falando, está desrespeitando Deus. Nós precisamos ter consciência, irmãos, quando nós falamos o nome de Deus, porque senão impedir, vamos dizer, de você estar glorificando, você pode estar o quê? Profanando. Você pode estar profanando, achando que está glorificando o nome de Deus. Como assim, pastor? Quando você não depende da sua fé, você está profanando o nome de Deus. Porque se Jesus disse para você, olha, eu estou com vocês todos os dias,
Eu vou estar com vocês até o fim da carreira de vocês. Até a consumação do século eu vou estar com vocês. Aí do nada você diz, eu estou só. Você está profanando o nome de Deus, irmão. Porque você não está confiando nele. Você não está acreditando que ele é o Deus provedor. Aleluia. Cumpridor da sua palavra. Então, a lei moral, nós precisamos não. Eu sou moral e sou templo do Espírito Santo. Eu preciso guardar este corpo, porque ele não é meu, ele é do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê a recomendação aí, a maneira como Deus age, que até uma mulher nas suas regras, se o marido chegar perto dela, ele fica imundo, porque é o momento da sua purificação. Está certo? Da purificação dos seus vasos sanguíneos, né? Onde realmente é o mistério de Deus esse negócio aí. Não vou me estender nisso, tá ok? Os irmãos entendem, né? Agora, meus queridos e amados irmãos, observando a lei cerimonial, que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender que na lei moral dá verdadeiro sentido que é uma revelação de Deus ao ser humano, querendo mostrar a sua essência, ou seja, querendo mostrar a sua boa, santa e justa pessoa, querendo que nós venhamos zelar a nós mesmos como imagem e semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus, ela não deixa ser contaminada pelas coisas que aqui passam, tá certo? Vamos observar a questão da lei cerimonial, que diz respeito aos rituais da antiga aliança, e tinha o objetivo de apontar para o Cristo, o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome de Deus Pai. O Cordeiro de Deus. Todos os rituais de cerimônia, que no caso levavam nós a reconciliação com Deus, os nossos sacrifícios, tudo apontava para Jesus. E o último dos pregadores, dos profetas, ele confirmou com uma revelação em João 1, verso 29. Olha ele usando em alta voz, escuta aí. Em alta voz ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Quem era que ele estava vendo ali? Era o Cordeiro de 4 pés? Mas Jesus estava representando ali os sacrifícios que eram feitos de uma maneira cerimonial, em que as pessoas faziam, e era por ordenança da lei. A lei de quem? Nós conhecemos como a lei de Moisés, mas é porque foi Deus que mandou ele escrever. Claro, ele escreveu, o irmão estava perto e foi ao seu auxiliar. Mas nós observamos uma coisa, irmão, de que em Cristo esta lei se cumpriu, quando João teve a revelação da sua última mensagem, seus últimos momentos, em dizer: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós seguirmos, vamos dizer, alguns momentos de ato cerimonial, nós temos que se voltar para Cristo por intermédio da nossa fé. Você vai abrir aí Efésios 2 e 15, Mateus
Vai, abre a sua Bíblia em Efésios, quero que você leia. Em nome do Senhor Jesus. Quem vai ler para mim? Efésios 2:15. Não falta leitor da Bíblia, tenho certeza que sim. Glória a Deus. Amém? Ó, irmãos, entenda. Quando ele disse que no caso sacrifício ou a cerimônia que Jesus, ele em si, nos deu verdadeiro sentido, no versículo 15, Paulo diz: na sua carne, na carne de quem? Na carne de Jesus, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, no entendimento do apóstolo Paulo, e eu acredito sim, porque era revelação divina, os entendimentos do apóstolo Paulo, de que a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ou seja, olha, é assim que é para ser feito. Aí Jesus, ele cumpriu a profecia do profeta Isaías, lá do capítulo 53. O que aconteceu ali na profecia do profeta Isaías se concretizou tudo em Cristo Jesus. Aleluia. Se nós observarmos quando foi que essa inimizade que Paulo aqui está dizendo que o Senhor desfez, você vai ver lá em Mateus 27:51. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 27:51, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os obreiros lessem a Bíblia comigo. Glória a Deus. Olha aí, quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a ali. Ele desfez o que separava, o que tornava, vamos dizer, a separação com a inimizade. Você pode chegar até aí, mas para cá você não pode passar. Tem alguém. Aí Jesus, na sua carne, desfez a inimizade. Aleluia. Isto é, além dos mandamentos. Mandamento de quê? Das ordenanças, das cerimônias que era realizado. Jesus, ele modificou. Por que alguém às vezes insiste, irmãos, em querer, vamos dizer, algumas leis cerimoniais ou rituais do Velho Testamento seja ainda feito? Abra aí a sua Bíblia em Isaías, primeiro verso 13 ao 15. Isaías, primeiro, e o verso 13 ao 15. O que o Deus Todo-Poderoso, irmão, providenciou para nós, o porquê que Ele providenciou a vida e a morte de Cristo. Glória a Deus. Vejamos, alto. Não tragais mais ofertas de Baal, o incenso para mim é abominação. Presta
atenção aí, gente. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das pregações. Não posso suportar iniquidade, nem o mesmo ordenamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas iniquidades, elas aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando os pés nas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quem entendeu, diga amém. Olha só, isso aqui é uma das observações que alguém pensa que o Deus Todo-Poderoso ainda aceita esse tipo de coisa. Vê o versículo de número 12. O 13, abominação, festa da lua nova, até os sábados. Que alguém depende tanto. Alguém tão fanático. Foi feito uma lavagem cerebral, sem conhecimento da Bíblia, que depende de uma maneira terrível. Se comporta muitas das vezes de uma maneira, irmãos, que se você não for prudente, a pessoa, vamos dizer assim, te envergonha. Por qual motivo, pastor? Porque você é mais educado. E aquela pessoa sem nenhuma educação, muitas das vezes nem lugar ele vê aonde ele vai se deparar com o assunto. Eu contei numa doutrina aqui do comportamento de um momento fúnebre, que as pessoas chegaram e precisam tomar uma atitude. Contei aqui. E depois disso já aconteceu outras vezes, irmãos, das pessoas no mesmo, vamos dizer, clima, as pessoas se manifestaram de uma maneira terrível em defesa do sábado. E eu disse, é porque ainda existe o grupo dos fariseus, ainda questionando essa questão. Mas Jesus disse que entre fazer o bem e ser zeloso pelo alívio do sábado, é melhor fazer o bem. Se tem de ser velhaco, é melhor trabalhar no sábado do que comprar e não. É melhor ir trabalhar no sábado, não é verdade? É melhor dar porque você veio no sábado do que pedir porque não podia trabalhar no sábado. Então, as cerimônias que Jesus ele cumpriu, e em Cristo por fé, agora nós podemos o que dizer? Não vivo mais. Vamos lá? Não vivo mais. Glória a Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. De acordo com alguém que é dependente ainda da lei, irmãos, pode até nos considerar morto, mas para Deus nós estamos o quê? Vivo. Aleluia. Porque nós vivemos agora pela fé. É a fé que nos mantém vivos. Não são as obras da lei. Quem nos garante a vida eterna hoje é a nossa fé em Cristo Jesus. A lei, irmãos, ela ligava as pessoas uma à outra, enquanto vida as pessoas têm. 1 Coríntios capítulo 7, não é isso? 1 Coríntios capítulo 7, como é que diz? Isso nós achamos. E o verso de número
39. Diz assim, um exemplo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido, vamos dizer de novo, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido, mas se falecer o seu marido, fica o quê? Para com quem? Contanto que seja no. Olha, o poder da lei. A lei, ela sustenta até a morte. A lei, ela sustenta os seus caprichos até a morte. E é necessário na vida particular de cada pessoa as pessoas guardar a recomendação da lei. Mas na lei cerimonial é diferente. Isso aqui é a lei moral. Enquanto o marido viver ou a mulher viver, está os dois ligados um ao outro. Só está livre para adquirir outra pessoa quando um dos dois morre. Ou seja, nós só somos possuidores da vida eterna quando a nossa natureza velha morre. Se o homem não se tornar nova criatura, ele nem vê o reino de Deus. Imagina entrar. Jesus disse para o Nicodemo: Nicodemo, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Eu acredito que Nicodemo ficou insistindo em Jesus, agora eu vou ser mais duro. Se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em convicção de fé, né, irmão? Isto é convicção de fé. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Se eu obedeço à lei, eu não sou transgressor da lei, é como que a lei não existisse. Ou não é assim? Se eu não sou transgressor da lei, irmão, é como que a lei não existisse. Eu posso viver no meio do pecado, mas eu não estou vivendo no pecado, praticando o pecado. Aí alguém que vive vai dizer assim, mas você não pode dizer que não é pecador. Mas tu está repreendido em nome de Jesus. Porque eu fui lavado e remido no sangue de... E Hebreus diz que não existe mais sacrifício para aquele que faz de maneira proposital. Ou seja, algo planejado. Vou fazer isso aqui. Dia da Santa Ceia, eu vou lá na frente, me reconcilio, está tudo ok. Está igualzinho um pagão, né? Pagão partido de carnaval. Vou virar o Satanás, depois eu viro o santo de novo. No carnaval? É não? É desse jeito. As pessoas, né? Não, bota logo um chapéu de chifre, bota os cabelos bem grandes, não tem nem caso, é até careca, mas botou o cabelo lá na cintura. Rapaz, fica a carinha do bicho velho. Que real. Por que isso, pastor? Porque não é a imagem de Cristo. Aquele que é a imagem de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, faz como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então nunca esqueça, irmãos, de que cancelado por os teus pecados, por intermédio de um ato cerimonial de Cristo, em obediência à lei do Pai Todo-Poderoso,
e que a minha justificação, a tua justificação, é mediante a minha fé, sim, mas também mediante a minha obediência à lei de Cristo. Ou por que não dizer como disse Paulo, a lei do Espírito de vida, que me livrou da lei do e da. Olha só, ele me deu 2 livramentos. 2 livramentos grandes, através da lei do Espírito. Então, a lei do Espírito, irmão, ela fala dentro de nós, do jeito que a lei da consciência no descrente fala com ele. Existe a lei da consciência que as pessoas têm. Ninguém tem uma mente apagada a ponto de não ter consciência do que está fazendo. Está compreendendo? Agora, no caso, nós como cristãos, nós temos 2 direções. Temos a lei da consciência e temos uma lei mais forte, que é a lei do Espírito de vida, que há em Cristo Jesus, que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, cada dia, possamos guardar a palavra, sabendo de que o nosso Deus nos deu o direito de escolha, mas devemos ser inteligentes e procurarmos realmente dar ouvido à palavra do Senhor, para nós vivermos melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós paramos aqui com esses versículos, versículo 16 até o versículo 20, 4 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe nossos irmãos, e sexta-feira estaremos juntos novamente em nome do Senhor Jesus. E resgatados fomos para nunca mais. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Nós resgatados fomos, o Rei nos quis salvar. Em Cristo livres somos, pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos, pra nunca mais pecar. Irmãos, resgatados com glória, resgatados muito mais. Céu da despertar, nem poderes aceitar. Glória também, pra nunca mais. Vocês podem, lute, meu irmão. A vitória é sua, a vitória é nossa, para nunca mais. Praticar até onde gostar, pois temos liberdade, para nunca mais pecar, pois temos liberdade, para nunca mais. Oh glória, grande vitória. Jesus levanta a sua expressão, para nunca mais. Agora no meio da vida, a Cristo colocar, poder receber, pra nunca mais pecar, poder recebido, pra nunca mais pecar. Oh glória, Deus poderoso, ajuda para cada um dos teus filhos, dando graça, força. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Meus queridos, nós vamos encerrar. Amanhã temos oração, né? 7h30 da manhã. Amanhã temos o evangelismo, provavelmente lá, né? As visitas. Pronto. Vamos lá, né? Mais gente aí. Vamos evangelizando, né? Glória a Deus. Tá bom, irmãos? Amanhã, né? Lá no Carnaval Preto. Louvado seja o nome do Senhor. À noite nós não temos culto. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todos os nossos jovens de 100 anos abaixo, é tarde de novo.
Na irmã Gracinha, né? Pronto. Parte de louvor. Estudo de jovem. 3 horas. Pronto. Os jovens vêm para cá. As senhoras vão para a tarde de louvor. E à noite todo mundo juntos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo pela manhã teremos o quê? Escola bíblica. E não deixe de vir, não, irmão. Não deixe de vir. Se esforce. Bate conta que você vai para o teu trabalho secular. Faça um acordo com Deus. Pai, eu preciso. É um jovem, já passei a semana na escola, sufocado porque estava vendo a hora de terminar. Mas eu vou renovar minhas forças na escola bíblica dominical. Amém? Então contamos com vocês em nome do Senhor Jesus. Ficamos todos de pé. Vamos agradecer ao Deus eterno por dar esse momento com Elias, fazer a oração final. Presidente Deus, dá a bênção apostólica. Irmão Elias. Salve a igreja na paz do Senhor. Quantos precisam de oração? Eu também, minha casa, preciso. Altíssimo eterno Deus, Pai Santo e Justo, nesta noite, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade, esse momento que o Senhor nos concedeu de estar juntos, reunidos, para aprendermos de Ti, Senhor, a Tua santa e maravilhosa palavra. Mas, Senhor, que possamos continuar sempre no alerta, Senhor, ouvindo a mensagem do Santo Evangelho. Que possamos viver, Senhor, possamos colocar em prática, que livre-nos desse pecado terrível, mas que possamos ser santos todos os dias da nossa vida, vivendo o Evangelho, vivendo em comunhão uns para com os outros, Pai, e assim o Teu nome seja exaltado nos céus e na terra. Paizinho amado, Pai, faz para os nossos lares, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos digam: a vitória é nossa. Deus, sangue de Jesus. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Amém. Glória a Deus. Só uma vez aqui aos obreiros.